Boa tarde a todos. Hoje vou fazer uma revisão de um tutorial aqui para vocês. Mostrar como eu alimento meus calangue e lagartixa no dia a dia. Então, bora pro vídeo. Primeiro, vou ressaltar aqui, né? Formiga eu coloco todos os dias, né? Como podem ver, né? Eles comeram a quantidade de manhã, né? Aí sobrou algumas. E algumas estão aqui, né? No bebedouro. Vou aumentar aqui para vocês verem. Podem ver, né? Elas estão aí. Tem umas que ocasionalmente morreu na água lá, né? Igual muitos aí me perguntar quanto que eu dou baratinha para eles comerem. Ou se não tiver baratinha ou qualquer outro inseto. No caso aqui é baratinha, né? Então vamos lá. Outros tipos de inseto e baratinha eu dou uma vez por dia, igual por exemplo, se eu dei de manhã, eu dou uma quantidade aí que eu sei que todos têm capacidade para comer, né? Ou seja, eles mesmos já mostram quando eles não estão com fome, é quando eles estão nessa posição assim, ó, que eles ficam totalmente tranquilo por exemplo, eles podem ver a baratinha ali que eles não pegam de jeito nenhum. Quando eles já rejeitam, quando eles já comeu o suficiente, eles deixam o bicho passar perto deles tranquilo. Aí nesse ponto aí é o ponto que você vai parar de pôr aí por isso é bom você pôr uma quantidade pequena de baratinha, porque eles não vão comer tudo, né? Eles vão comer uma quantidade e vão obviamente rejeitar as outras. E o que acontece? Se tiver areia no terrário, né? Que tem gente que põe só uma manta coisa assim, né? Só que não é bom não, porque o bicho precisa cavar um buraco, né? Precisa cavar um buraquinho para poder se esconder e tudo mais. O que eu vou ressaltar aqui é que você acabou de ver ele ali, né? Comendo a formiguinha, né? Então, assim, o que eu vou ressaltar aqui é que formiga, eles vão comer direto, baratinha, eles vão comer uma vez por dia. Uma vez por dia. Ou, de preferência, uma vez para não ter problema de algumas baratinhas escaparem, porque eu já tive esse tipo de problema. Tem uns vídeos aí atrás tem uns vídeos no canal para trás, uns vídeos mais antigos aí que mostra que algumas baratinhas se esconderam e eles não passou perto deles, eles nem deram bola. Então, quando eu nem tinha aquela ali ainda, quando eu nem tinha como eu já apresentei o nome dele, né? Quando eu só tinha o Dedé e a Cassandra, que são esses dois maiores. Quando eu ainda nem tinha essa ali. Ou a outra que era macho e que por nossa infelicidade, né? Alguém coisou veneno de rato na área que eu achei ela e deu que eu achei ele, né? E aí eu não pude garantir que ele vivesse, né? Porque veneno de rato é coisa séria. Tem um vídeo falando sobre isso e mostra como é que é ruim. Então, assim, se você tiver se tiver curiosidade aí, dá uma olhada lá. Mas se acontecer qualquer imprevisto, se sentir nojo, estresse, assim, por favor, não olhe. Porque é triste. Mas continuando aqui. Formiga, eles com formiga o dia inteiro. Você põe formiga uma vez por dia. E é uma quantidade bem grande. Por exemplo, um adulto, você pode pegar uma lixeira cheia de formiga e colocar uma lixeira.
uma lixeira tipo lixeira ou vazia, tipo essa aqui. Vamos supor que isso aqui é uma lixeirinha, né? Como se fosse na coisa da sua casa ou residência, coisa assim, né? Que tem gente que tem uma lixeira que é coisa assim, mas desse tamanho aqui, vamos falar a partir do tamanho dessa vazia aqui, que é o terrário antigo do Saturno, né? Aí, se for uma desse tamanho aqui, para um jovem, para um jovem, uma quantidade assim já seria exagerada. Agora, para três calangos jovem, já é o ideal. Três calangos jovem de 5 a 10 anos de idade. De 5 a 10 anos de idade. Eu pulo assim 2 e depois o 5, porque é 2 vezes 5, né? 10. Vamos cair na real aí. Então, assim, para 3 a 4 calangos jovem, uma vazia dessa cheia de formiga, vamos supor assim, eu deixei comida dentro da vazia, coisa assim, né? Aí é óbvio que vai atrair as formigas, né? Aí as formigas vai lá dentro, vai ficar na borda aqui, né? Aí a quantidade de formiga que dá aqui, a maior quantidade possível, já é o suficiente para 4 jovens de 5 anos. De 5 anos a 10 anos. De 5 a 10 anos. Agora, no caso desses aqui, que é filhotinho, né? O ideal. Vou pegar aqui para vocês, então só um minutinho. Então, o ideal para eles é 3 pratos desse aqui, ó. Vou afastar a câmera aqui para vocês verem, né? O tamanho dele. Isso aqui é uma tampa de lata de tinta, né? Umas latas de tinta mais moderna, igual algumas que vocês vê hoje. Para vocês poderem entender melhor o espírito da coisa, ver se eu acho aqui no coisa aqui. Ver se eu acho a litragem do negócio aqui. Não sei se dá pra vocês verem. Aqui, ó. Essa tampa aqui é de uma lata de 3,6 litros. Aí você vai usar essa parte de cima aqui, que tem uns pezinhos aqui embaixo aqui, só que você não vai usar essa parte, você vai usar essa aqui, que aí dá formato de prato. Tem uns pratinhos desse tamanho também, né? Como podem ver, ela é bem pequena, né? Do mesmo tamanho da tampa aqui, ó. Do mesmo tamanho. Então você pode usar uma tampa dessa, claro, né? Ela original, sem furo, sem nada. Então é isso aí. No caso aqui, esse prato é importante destacar que eu coloco 3 pratos desse cheio por dia. Perdão, uma vez a cada 2 dias. Uma vez a cada 2 dias. Igual, por exemplo, eu coloquei hoje. Aí, se eles não tiverem se eles não comeram tudo, aí você só vai colocar de novo no dia. Você só vai colocar de novo. Se eles comeram tudo, você só vai colocar o prato de novo no dia seguinte. A mesma quantidade. Para eles, é 3 pratinhos desse aqui. 3 pratinhos desse aqui. O primeiro com pouca quantidade, até porque o primeiro tem que ter pouco para poder atiçar as formigas a subir aqui, né? Aí a partir do o segundo e o terceiro tem que ter uma quantidade bem grande. Então assim, antes sobrar do que faltar. Então, como podem ver, eles podem ficar com fome em qualquer hora, né? Então as formigas é um bom alimento para eles, né? Para eles comerem durante o tempo aí que eles estão ativos. É importante lembrar que cada um é um indivíduo. Então, atualizando o vídeo de alimento, além de um tutorial, é mostrando como funciona a alimentação de cada um aqui, né? Depois eu vou falar para vocês sobre a lagartixa. Por enquanto, estou falando sobre o calango. Então, assim, o calango em si, eu ponho 3 pratos desse azul que vocês viram, um com bem pouca quantidade de formiga
Se for na época fria, demora mais tempo. Mas se for na época de calor, leva pelo menos uma hora e meia para você conseguir alimentar eles com essa quantidade de prato que eu falei. Desse aqui. Agora, se você colocar um maior, tipo um prato de comida, que obviamente o prato de comida é maior que isso aqui, né? Com certeza. Se você for colocar um maior, aí você vai diminuir para dois. Você vai diminuir para dois pratos, se for o maior. Agora, se o seu calango for um adulto ou um jovem, aí eu tô falando para três calangos, né? Agora, se for se for para um, se você tiver um único indivíduo, aí você vai, nesse prato aqui, por exemplo, você vai para um único jovem, você vai colocar um prato, um prato desse cheio. Se ele comer todas as formigas, aí que tem uns que não é habilitado a comer determinadas espécies de formiga. Igual, vou dar um exemplo aqui. Nenhum deles tinha o costume de comer formiga. Aí, na primeira alimentação de formiga deles, você pode fazer o seguinte. Vamos pegar o nosso amigo aqui. Vou mostrar para vocês como funciona aqui. Claro que não vai facilitar pra gente, né? Igual o vídeo ali. Um dos últimos vídeos que eu fiz. Em relação a um detalhe aí. O importante é o seguinte. Quando você for alimentar ele com formiga pela primeira vez, você tem que fazer tipo igual vocês estão vendo. Vamos ver se a câmera vai focar. Mas só de você fazer. Tem uns que faz por instinto, né? Vamos ver se a câmera foca aqui, né? Tá vendo? Quando você pressiona só um pouquinho o dedo, a parte de baixo da boca dele abre. Aí essa abertura, você pode usar um palitinho para poder raspar as formigas na boca dele. Claro que a formiga tem que estar molhada, né? Para grudar no palito. Aí você pode usar um palitinho de dente, ou então aqueles palitinhos de refeição, e por aí vai, né? Só que é importante. Certifique-se de que vai fazer sem machucar o bicho, né? Porque não é nada interessante pra gente. Só que aí você só vai fazer esse processo inicial para ele poder acostumar com as formigas. Você só vai fazer durante 5 dias. 5 dias. Então vamos pôr aí. Eu comecei fazendo domingo. Então você só vai fazer até o próximo domingo. Então assim, 5 a 7 dias, né? Que se for contar isso 5 dias, seria uma semana inteira. Uma semana inteira fora sábado e domingo, claro, né? Então assim, então assim, é importante destacar que é bom você fazer 7 dias, né? Porque aí vai de um domingo, aí você já vai ter certeza que você pode acabar no outro domingo. Só que é claro que é importante dizer que eles precisam que você faz isso de um ritmo que não estresse o bicho, né? Por exemplo, hoje eu fiz 3 horas da tarde. Então no dia seguinte, no dia seguinte você vai fazer você vai fazer 7 horas da manhã. É bom você alternar os horários, porque aí ele não passa estresse e aos poucos ele acostuma a comer uma determinada formiga. Igual nenhum deles aqui, ó, conhecia a famosa formiga lava-pé, porque elas têm a consequência de viver
em áreas devastadas, que a floresta foi destruída, foi transformada em estacionamento e por aí vai, né? E esse também tem uma habilidade muito grande, só que eu não vou falar sobre isso não. Se alguém quiser que eu fale sobre a adaptação deles, eu vou ter que fazer um vídeo muito detalhado. Então, isso aí é outra coisa, né? Quando tiver mais vocês vão entendendo no decorrer do tempo, né? Tudo é tempo. Então assim, voltando aqui, formiga, eles vão comer durante o dia inteiro que esse cativo. Ou seja, a partir das 6 da manhã até as 5 horas da tarde. Nesse horário tem que ter formiga disponível direto. Por isso é importante colocar uma grande quantidade de formiga. Por isso é tão importante colocar uma grande quantidade de formiga. Aí, voltando aqui, né? Porque tem uns que tem mania de querer mais do que o que deve, mas não vou entrar em detalhes nisso não. Porque, igual, não sei se a câmera pegou, mas tem uns que já tem esse hábito de cavar buraco e por aí vai, né? Tem uns que já quer dormir nesse horário. Vou aumentar a câmera aqui pra vocês verem. Tem uns que quer dormir e outros não, né? É tipo uma coisa de claridade e tudo mais. Só que igual, outra coisa que eu vou deixar bem especificado aqui é que as formigas eles vão comer no decorrer do dia, 6 da manhã até 5 da tarde, até 5 e meia da tarde. Raramente estoura 6 horas, tá? Raramente. Raramente. Raramente chega até 6 horas. Até porque 6 horas começa a escurecer. Ou começa a escurecer um pouco antes. Aí eles ficam até 4 horas. O normal mesmo é ficar até 4 horas, 5 horas. Raramente mesmo é 5 horas, né? Então assim, continuando aqui, né? Já tô vendo que estão mais ou menos aqui, então eu vou pôr aqui se vocês quiserem descansar. Mas é igual eu falei, formiga você vai pôr direto. Direto assim, você põe, se for um adulto, né? Se for um adulto, aí você vai colocar 8 pratos desse aqui, ó. 8 pratos desse aqui ou 4 daquele prato de comida. Se for um adulto. Agora, se for um jovem, você vai colocar 5 pratos desse, 5 a 6 pratos desse aqui, 5 a 6 pratos desse aqui e 2 a 3 2 a 3 pratos daqueles que a gente usa para refeição, né? Igual, por exemplo, tem gente que deixa o prato assim, coisa assim, ó. Aí quando vê, tem aquele tanto de formiga. Ao invés de coisar e lá vai coisar as formigas, né? Claro que cada um tem seu critério. Mas se você tem um calango em casa e quer dar formiga para ele, é uma boa dica. A dica que eu vou dando aqui é em relação ao calango. Igual, por exemplo, você tem um prato de comida que tá cheio de formiga. Ao invés de você raspar as formigas, jogar elas até na terra do nunca, vamos assim dizer, até para nunca mais. Aí você pode aproveitar aquele prato ali que tá cheio de formiga e colocar pro bichinho. Claro que você não vai deixar o prato ali várias vezes. Mas aí, aquela oportunidade que você tem uma oportunidade de pegar a formiga e colocar direto para eles. Você tem uma oportunidade. Agora, falando no esquema aqui de alimentação. Agora, as baratinhas, para finalizar na parte dos calangos. As baratinhas, você coloca. Você coloca uma vez por dia. E uma quantidade bem pequena. O que eu coloco aqui para eles para eles aqui que são pequenos, é de 10 a 20. 10 a 20 baratinhas. Uma vez a cada 3 dias que eu coloco. Uma vez
a cada 3 dias, tá? Uma